Fala pessoal! Caraca, meu, recebi esse e-mail de um dos assinantes aqui do canal chamado Magnus. Quero agradecer demais. Meu coração até parou por alguns segundos na hora que eu vi que ele estava pedindo para falar sobre preço médio. Nossa, cara, foi genial lembrar desse tema nesse momento. Eu acabei de fazer um vídeo sobre a ciência do vício, vou deixar ele aqui para vocês, porque vai ser essencial para vocês entenderem o que eu vou estar falando hoje. Bom, para quem já é antigo nesse mercado, eu não sei se quem está chegando agora ainda está dentro desse tipo de discussão, mas preço médio é praticamente briga de torcida, né? Você tem dois lados extremos, um que é completamente a favor e o outro que é completamente contra. Preço médio na sua questão operacional, né? Eu acho que vocês vão querer ouvir falar sobre isso nesse vídeo, mas quando a gente entra nesse tipo de discussão, como que eu posso colocar isso de uma forma bem clara? É inútil fazer isso, porque se você está estudando para ser trader e você já entendeu o que precisa ser feito, porque você percebeu quais são os caminhos e as habilidades, você vai entender que uma das coisas é que você vai desenhar o seu próprio caminho, você vai construir o seu operacional e você é responsável por ele. Você perder seu tempo discutindo com outras pessoas se isso é válido ou não para elas, se não faz sentido algum. Então, preço médio, assim como qualquer outro operacional, qualquer outra técnica, qualquer outra coisa, não importa a técnica em si. O que importa é se você justifica aquilo que você está fazendo. Você é capaz de justificar isso? Ou seja, se você falar, Roger, eu uso preço médio. Só que assim, eu tenho meu diário operacional, eu tenho 6 meses de dados. Todas as vezes que eu apliquei o preço médio dentro do meu operacional, dentro das minhas estratégias de entrada e saída, eu tive mais de 60% de acerto. E além disso, além de ter os 60% de acerto, eu tenho uma boa gestão de risco. Então, mesmo que o preço médio acabe dando errado, não vai atrapalhar o resultado geral do meu orçamento financeiro. Pronto, acabou a discussão, não tem mais nada para se falar. Você tem uma razão daquilo que você está fazendo, você tem números, você tem estatísticas, você tem probabilidade e você sabe que funciona. Não importa se chama preço médio ou qualquer outro nome que tem de qualquer outra técnica, ela é boa se ela funciona para você, se ela funciona constantemente e a longo prazo. Então não tem por que ficar discutindo se preço médio é bom ou não. Você que precisa testar isso, você que precisa colocar isso em prática e ver se funciona para você. Essa é a questão operacional da coisa, não tem meio termo. Ou você tem números para provar aquilo que você está fazendo, ou você vai agora para o outro lado, né? Que é o lado que eu acho que está todo mundo interessado em saber. Se você não tem um motivo para fazer o que você está fazendo, aí você tem um grande problema. Agora você está numa zona de perigo assim tremenda. Por quê? A maioria das pessoas que usa preço médio, elas não estão nessa primeira categoria que eu falei. Elas não têm uma quantidade suficiente de dados e números e uma razão lógica, matemática para fazer o que elas fazem. Elas nem se prepararam para isso ainda. A maioria é iniciante, ou os que estão perdendo até agora nunca se preocupou em construir essa base de dados e nem se preocupa muito com essa questão de estatística de número. Não sei nem o que está fazendo na bolsa de valores e por que quer ser trader se não se interessa por esse lado. Mas enfim, a maioria das pessoas não está, né? Deve ser o quê? 1% as pessoas que usam preço médio baseado numa razão lógica, numa razão matemática. O outro lado é o lado mais perigoso, né? Porque o que acontece? Se você já assistiu meus outros vídeos falando sobre a psicologia do fracasso, falando a fórmula do fracasso, falando sobre a dificuldade de aceitar perder, como lidar com o loss, você vai entender que existe um momento que a gente começa a criar desculpas para não aceitar que nós estamos errados. E é aí que entra o perigo. A maioria das pessoas usa o preço médio como torcedor, como aposta, como um ato que justifica uma aposta. E se você vai assistir esse vídeo sobre a ciência do vício, você vai entender que esse ato ou já te faz um viciado, ou ele vai te formar um viciado. Ou seja,
já deu errado. O seu operacional deu errado. Chegou lá no ponto que era para você sair. Você não sai. Além de não sair, vem na sua mente assim uma ideia brilhante de que, pô, vai que sobe, passa e pega o ponto de entrada que eu já estava pensando. Então eu vou entrar mais, vou tuchar mais lote lá. Cara, assim, não existe nenhuma razão estatística matemática do seu operacional que faz você fazer isso. Você simplesmente se compromete ainda mais. Presta atenção na gravidade emocional daquilo que você está fazendo. Você muda completamente a sua estratégia. Era o ponto que você ia sair. Você arrumou uma desculpa para não sair e ainda entrou com mais força. Aí, na maioria das vezes o que acontece é que o mercado continua indo contra você e aí você quebra a semana, quebra o mês, ou você perde todo o orçamento que você tinha para esse processo de aprendizado, de crescimento, que era a única coisa que você tinha que estar preocupado nesse momento era de construir a constância, de respeitar um lote por dia que você está fazendo para respeitar o seu operacional, mas não. Você está usando o preço médio, que a maioria dos exemplos das pessoas é para esse motivo. Usa o preço médio porque não quer aceitar que está errado. Além de não aceitar que está errado e zerar a operação, você cria uma justificativa. E você usa o preço médio para justificar. Esse pensamento emocional aí já são completamente as suas emoções que estão decidindo por você. Por isso que eu já fiz vídeo falando sobre isso. As suas emoções começam a tomar decisões por você. E o preço médio vira uma justificativa para você ser um apostador. Você não tem dado nenhum, você não tem número nenhum de que aquilo vai dar certo, de que aquilo faz sentido. Você só está fazendo porque você não quer estar errado e porque provavelmente você está se apaixonando pela adrenalina do mercado. Se você assistir esse vídeo da ciência do vício, você vai entender que isso vai te tornar um viciado. Né? Um viciado que se enquadra numa nomenclatura, né, de doenças psicológicas, ou de obsessão por jogos, pelo vício, pela adrenalina. Então, muito cuidado, né? Pense em qual dessas duas categorias você se encaixa quando você usa o preço médio. E pense se você faz isso com todas as suas operações. Se todas elas possuem um motivo para que vocês façam aquilo que fazem, ou você só simplesmente solta. Solta e deixa a montanha-russa rolar, porque é gostoso sentir tudo isso que eu estou sentindo. Então, cuidado. O preço médio, na verdade, ele é um grande medidor se você está realmente entrando nesse caminho de vício ou não. Então, deixa aí seus comentários, não revela muito sobre sua privacidade, mas se faz sentido para você, me deixa saber, me manda uma mensagem e continua aí mandando sugestões, porque eu adoro fazer vídeo quando vocês pedem um tema específico. Um abraço e até mais.